Olá, adolescentes, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje nós vamos falar, continuando com a nossa revistinha, 40 dias com a Liga da Justiça, e a nossa lição é a do 22º dia. Vamos falar sobre esse monstrinho aqui, ó, o Apocalipse, tá bom? Espero que essa aula fale aos corações de vocês. E para que isso aconteça, vamos orar a Deus. Amém? Fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças e vamos entrar em oração com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por este momento. E que a tua palavra, Pai, penetre aos nossos corações, entre pelos nossos ouvidos e que produza bons frutos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então vamos falar sobre o Apocalipse. A nossa lição, ela tem um versículo que está em Provérbios 29:1, que diz assim: Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. O que isso significa, adolescentes? Isso significa que aquele que seguidamente rejeitam a direta repreensão e convicção do Espírito Santo e desprezam as suas disciplinas e correção, correm o risco de endurecerem o coração a ponto de serem julgados pelo Espírito Santo. Ninguém poderá continuar no pecado, rejeitando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, sem sofrer por causa disso. Isso chama-se apostasia. Apostasia é abandonar a nossa união com Cristo, é decair, é rebelar-se, é retirar-se, afastar-se daquilo que antes se estava ligado. É falta de fé. O nosso personagem, como eu disse para vocês, chama-se Apocalipse. Ele a origem dele é do planeta Krypton, do planeta do Superman. Esse planeta tinha atmosfera tóxicas para humanoides. Era habitado por monstros e criaturas irracionais que destruía e matava qualquer coisa que tivesse do lado de fora do domo. O que é o domo? O domo é uma estrutura construída para manter os cientistas a salvo. E um desses cientistas, com o nome de Beltron, teve a ideia de lançar um bebê humanoide para o lado de fora. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? O bebê foi, em segundos, ele foi totalmente destruído pelas criaturas de Krypton. Beltron enviou. Aí o que o Beltron fez? Ele enviou máquinas para coletar amostras do DNA daquele bebê. E sabe o que ele fez? Ele clonou aquele bebê. Ele fez um clone. E isso ele fez uma vez, duas. Ele fez isso por meses, por anos, por décadas e décadas. Ele sempre fazia isso. Ele fazia o clone daquele bebê, colocava fora do domo, as criaturas destruíam em segundo. E fazia isso repetidamente, tá? E vemos que essas criaturas de Krypton, elas eram resistentes a qualquer tipo de ambiente ou inimigo cuja linguagem era ódio, a raiva e a destruição. Apocalipse foi responsável pela morte do Superman, que deu sua vida para deter aquela criatura. O DNA de Apocalipse está programado para ressuscitar. Ele sempre acaba retornando todas as vezes. Não importa o que os seus amigos façam, nunca conseguirão livrar-se definitivamente dele.
Olha que bicho, né? Insistente. Esse personagem nos rende muito no nosso devocional de hoje. Vemos que o erro do cientista se volta contra ele mesmo. Ele tanto persistiu num erro que ele mesmo acabou sendo atacado por aquelas criaturas, né? De tanto persistir num erro e, né, deu no que deu. Então aqui nós também, em nossos dias, corremos sérios riscos de repetir a catástrofe que gerou Apocalipse. Os vícios são erros consecutivos sobre os quais nós não temos controle. Então, assim, os vícios. O que são os nossos vícios? São os nossos erros. A gente insiste em vários erros da nossa vida e fica difícil, né? Fica difícil da gente até lidar com isso. As prisões a qual nós mesmos decidimos voluntariamente ficar são os nossos erros. A gente insiste tanto neles que a gente acaba criando uma prisão, acaba ficando preso dentro desses vícios do qual a gente não consegue sair tão fácil. E nós não podemos vencê-los sozinhos. Sozinho a gente não vai conseguir vencer esses vícios, combater, sabe? Então, o que a gente precisa fazer? O primeiro passo para a cura e a libertação é compreender a situação. Compreendeu a situação? Ok, então agora, reconhecer que receber ajuda é algo necessário. Reconhecer o que precisa, né, de ajuda. Então, vamos lá. O apóstolo Tiago nos diz em Tiago 5,16, tá? Está assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Gente, não há nada que a sua oração para Deus, não há nada que a gente, né, queira pedir a Deus que Ele não faça, né? Portanto, devemos pedir ajuda a quem tem maior tempo na caminhada com Cristo. É um caminho de mão dupla. Podemos ajudar e também ser ajudados, né? Então, uns pelos outros. Eu ajudo e sou ajudado. E nós também temos que nos posicionarmos e querer a mudança dos nossos hábitos. Isso é uma necessidade, é um privilégio, né? Se somos cristãos se somos cristãos, o Espírito Santo nos avisa dos perigos e dos caminhos tortuosos. Portanto, devemos não apenas ouvir, mas principalmente obedecer à sua direção. Que direção é essa? A direção do Espírito Santo, tá bom? Então, gente, aqui, que possamos orar por sabedoria sobrenatural para a nossa jornada. A gente tem que entender que sozinho nós não conseguimos nada. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós todos precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, do nosso Senhor Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos da Trindade. Não fazemos nada sozinhos, tá? Então, o desafio
da nossa revista tá assim, gente, ó. Separe um tempo de oração especial no dia de hoje, tá? Então, no dia de hoje, você separa o seu momento de uma oração especial. Ore, primeiro ponto, para que ele mostre e revele quais são os vícios que você tem enfrentado nessa estação da sua vida. Segundo, quais são os passos práticos que você pode dar direção ao seu propósito? E terceiro, peça sabedoria divina para que você possa discernir as armadilhas em seu caminho, ok? Então a gente tem que orar uns pelos outros e ouvir a voz do Espírito Santo, né? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso irremediavelmente. Então a gente tem que orar, pedir ajuda para que a gente não persista nesses erros que a gente comete, nesses pecados, tá? Que nos aprisionam, tá? A gente não precisa viver aprisionado a erros, a vícios, a depressão, a tristeza, a timidez. A gente tem que se libertar disso. E que só com a ajuda do Espírito Santo a gente vai conseguir isso, tá bom? Então é isso, adolescentes, a paz do Senhor, que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês possam discernir sempre que vocês fizerem uma leitura da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa ajudar vocês a abrir a mente e o coração e que vocês possam obedecer a palavra de Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, adolescentes.